Meus caros amigos, nas últimas semanas todos tivemos acesso à notícia de que o jogador da seleção brasileira, do Paris Saint-Germain, o Neymar, está sendo processado pela justiça espanhola pela suposta prática de crimes relacionados a fraudes e também corrupção. E aí vem a grande pergunta: existe efetivamente uma possibilidade do jogador, do craque da seleção, ser condenado pela justiça espanhola? E se sim, existe um risco, ainda que abstrato, do jogador ser preso? E a resposta, meus amigos, é afirmativa. Sim, existe esta possibilidade. E para poder explicar sob um ponto de vista estritamente jurídico esta questão, eu venho trazer para vocês essa breve videoaula. Vem comigo para a tela. Qual é o caso, professor Lebre, que está sendo objeto deste questionamento? Veja só. O Ministério Público da Espanha deu cabo de supostas irregularidades na contratação do jogador na época que ele ainda estava no Barcelona. Isso lá em 2013, quando começaram as negociações com o Santos. O processo corre da justiça espanhola desde então e o jogador é exatamente acusado de crimes de fraude e de corrupção privada. Não apenas ele. Figuram também como acusados o pai do jogador, que é também o seu agente, o ex-presidente do clube catalão, os dois últimos presidentes, o Sandro Rosell e o Josep Maria Bartomeu, também o ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigues Filho, além dos próprios clubes envolvidos nessa negociação e a empresa que administra a carreira do jogador, a NN Consultoria. De acordo com o Ministério Público espanhol, a contratação do Neymar havia sido avaliada em cerca de 57,1 milhões de euros, algo mais ou menos equivalente a 40 milhões para a família do Neymar e 17 milhões seriam destinados para o Santos. Só que a venda do jogador envolveu, segundo consta da apuração, um valor muito maior, de aproximadamente 83 milhões de euros, ou seja, cerca de 431 milhões de reais, um valor exorbitante. E aí a acusação dá cabo de que havia um esquema entre o Neymar, o Barcelona e o Santos. Eles se uniram para esconder o valor real desta operação por meio de contratos fraudulentos. Então, em resumo, esta é a base da acusação. E aí o Ministério Público espanhol pede a condenação do jogador a uma pena de até 2 anos de prisão e o pagamento de uma multa no valor de 10 milhões de euros, cerca de 51 milhões de reais. Então, este é o caso que está sendo objeto de apuração lá na Justiça Espanhola. Trago até aqui para os colegas o desenho, né, o layout da corte, onde o caso está sendo objeto da apuração. E aí que vem a grande questão. Como é que esse processo funciona? Já foi feito interrogatório? Já foi feita alguma oitiva? Como é que o processo tem se desenrolado e quais são as possibilidades jurídicas no final desta ação? É mais ou menos sobre isso que a gente fala agora. Veja só, já foi realizada uma primeira audiência de apresentação, na qual a acusação é formalmente lida, ela é formalizada perante o Tribunal Provincial de Barcelona, que seria análogo à nossa primeira instância aqui no Brasil, e aí ato contínuo já inicia a fase instrutória. Neste caso em específico, na última terça-feira, já foi ouvido por videoconferência para explicar como é que funciona um pré-acordo assinado secretamente. Por exemplo, o presidente do Real Madrid, que é o clube adversário, do grande clube adversário do Barcelona, o senhor Florentino Pérez, ele foi ouvido por videoconferência para explicar como esse acordo simulado de valores diferenciados pode ter influenciado o mercado de futebol naquele ano. O próprio jogador também já propugnou pela antecipação da sua oitiva, ele já foi ouvido perante a corte catalã, né? Negou o envolvimento nas fraudes e disse, em resumida síntese, que era o pai dele, também agente, que quem cuidava de tudo. Ou seja, ele somente assinava os documentos que lhe eram entregues, que lhe eram apresentados pelo pai.
O pai do jogador, também acusado, disse efetivamente que o filho nunca participou das negociações e que a responsabilidade de informar o fundo de investimento sobre a negociação era dos Santos, não dele, jogador, não da família. Então, foi mais ou menos isso que disse o jogador quando da sua oitiva. Uma das advogadas do Neymar e família, a doutora Maria Masso, na Becker Mackenzie, ela expôs que o atacante não cometeu crime nenhum, que os eventos que estão sendo julgados, na verdade, ocorreram no Brasil, a negociação se deu inteiramente no Brasil, razão pela qual as cortes espanholas não teriam competência para a apreciação do caso. Essa é a perspectiva defendida pela defesa. E por que a defesa tenta ir por esse caminho? Porque a acusação dá cabo de um crime chamado corrupção privada. Algo que é tipificado desde 2014, pelo menos na Espanha, e em vários outros países do mundo, mas não no Brasil. O crime de corrupção no ordenamento jurídico brasileiro é apenas contra a administração pública, seja ele um crime funcional ou não. Então não existe tipificação abstrata no ordenamento jurídico penal brasileiro desta figura chamada corrupção privada, embora tenha corrupção no serviço público. Então eles querem trazer o caso para a jurisdição brasileira exatamente para poder alegar que não houve a prática desse crime, dada a inexistência de tipicidade, e aí entra todo aquele debate sobre o princípio da legalidade penal, e tentar transformar isso, obviamente, numa ideia de mera negociação cível mal sucedida. Coisa que daí se resolve com o pagamento de dinheiro, de multa, indenização e coisa do gênero. Então essa é a perspectiva defendida pela defesa. O grande problema é o seguinte: não obstante a defesa do Neymar esteja tentando trazer o caso para a jurisdição brasileira, não obstante as próprias palavras do jogador, no sentido de que eu só jogo bola, quem cuidava disso era meu pai, meu agente, eu só assinava o que eles pediam, infelizmente para o Neymar, a jurisprudência das cortes europeias, e em específico das cortes espanholas, tem entendido situações como essa em sentido contrário, no sentido de que sim existe responsabilidade, no sentido de que sim existe crime, podendo inclusive gerar condenações, como já aconteceu com outro famoso jogador, um craque talvez ainda mais craque. E aí eu lembro dos amigos para o caso do Lionel Messi, craque da seleção argentina, que também jogava no Barcelona à época, e a promotoria espanhola denunciou o jogador por ter omitido em suas declarações de imposto de renda para a fazenda nos anos de 2007, 2008, 2009, alguns rendimentos que haviam sido obtidos pela exploração dos seus direitos de imagem. Você veja então que o caso do Messi, a acusação é um pouquinho diferente. No caso do Neymar, fala-se de corrupção privada e fraude. Já no caso do Messi, era um típico caso de sonegação tributária, tá bem? Um delito fiscal. Mas a defesa do jogador seguiu na mesma linha. O Messi, quando foi ouvido perante a corte catalã, ele também disse, meu negócio é a bola, eu sou craque, meu negócio é fazer gol. Essa questão de contrato, de direitos de imagem, isso não fica a meu cargo. Fica a cargo da minha família, dos meus advogados, do meu contador, então converse com eles. Então essa foi a base da defesa do Messi, né? Mas a corte espanhola entendeu que não tinha jeito, que ele não podia alegar ignorância diante de uma situação como essa. Se ele assinou, parte do pressuposto que ele tenha lido os contratos, logo estaria ciente de eventuais irregularidades. Tanto é assim, meus amigos, que o jogador foi condenado na esfera criminal pelos atos de sonegação tributária. Recebeu pena de prisão de 21 meses e uma vultuosa pena pecuniária. Na época foi mais ou menos uns 15 milhões de reais, salvo engano. Ele chegou a recorrer à Suprema Corte Espanhola, mas a Suprema Corte manteve a condenação por 3 crimes de sonegação fiscal a esse montante de pena privativa de liberdade e também de
pena pecuniária. Então o tribunal negou o recurso dele. Claro que o jogador não foi preso, em primeiro lugar porque ele já tinha pago um valor vultuoso de multa, já na audiência provincial de Barcelona, o que só pesou em favor dele, e também porque na jurisprudência espanhola, quando se trata de punição menor de 24 meses, né, uma quantidade de condenação menor de 24 meses, é de praxe o réu poder ficar em liberdade, desde que não tenha maus antecedentes, ou que esteja envolvido ou processado por outros delitos. Só por isso que o jogador não foi preso, literalmente. Mas, professor Lebre, qual foi a base? Qual foi a justificativa da corte espanhola para condenar o Messi? Se efetivamente o cara só jogava bola, foi uma teoria, meus amigos. Foi uma teoria chamada teoria da cegueira deliberada. Esta foi a base que sustentou a condenação do Messi. Trouxe aqui uns trechinhos da sentença, repito, do caso Messi, lá atrás. A sentença diz o seguinte, que foi constituído, neste caso, um aparato formidável para ocultar o dinheiro do fisco. E olha que interessante essa passagem. Quando a sentença foi rebater os argumentos do jogador, o judiciário disse, olha, incorre em responsabilidade penal também quem atua com ignorância ou cegueira deliberada. Ninguém, olha que legal o termo, ninguém pode se fazer de tonto quando pratica vários atos de um crime. De vários atos ele participou ativamente, pessoalmente, são trechos da decisão. Existe um dever de conhecer que impede fechar os olhos para circunstâncias suspeitas. Não se pode transmitir para a população a ideia de que é melhor se inibir, se abster, do que se preocupar com as coisas da vida. Ninguém pode se fazer de tonto se participou de atos comprometedores de um delito. Amigos, como eu disse, a base que sustentou essa condenação lá na Espanha, no caso Messi, é também o que pode eventualmente, em tese, sustentar uma condenação também do Neymar. O que é a teoria da cegueira deliberada, então, professor Lebre? Essa teoria que nasceu na jurisprudência do sistema anglo-saxão, países que seguem uma tradição da common law, tanto que seu termo originariamente é o willful blindness, cegueira deliberada, também conhecida como teoria da evitação da consciência. Ela está diretamente ligada à questão do dolo, que é o elemento subjetivo que, em regra, inspira os tipos penais, não só no Brasil, como a grande maioria dos tipos penais em todos os ordenamentos jurídicos. A ideia do dolo, a ideia de ter uma intenção deliberada na transgressão da norma jurídica. Só que tem um detalhe, o dolo ele pode existir em várias frentes. A doutrina penal fala sobre isso. Eu tenho o dolo direto, que é aquele que quer o resultado criminoso, assim como eu tenho o dolo indireto, cuja principal forma é o do dolo eventual, aquele que assume o risco de produzir o resultado. Tá, mas e a cegueira deliberada, professor Lebre? Ela entra onde? É dolo direto? É dolo eventual? Não é nenhum dos dois. É uma forma a mais, uma forma diferente. Digamos assim, é uma terceira via para possível identificação do dolo. Em resumida síntese, trago aqui uma breve passagem do nosso querido amigo, professor Pier Paolo Bottini, que diz o seguinte: para que se reconheça o dolo, não apenas nas hipóteses em que o agente conhece, ou seja, dolo direto, ou suspeita, leia-se, dolo eventual, da origem espúria de um valor de um bem. Ele está falando aqui de um conceito que está intimamente ligado ao crime de lavagem de dinheiro, mas que serve em tese para qualquer delito. Então, dolo direto é aquele que conhece a origem espúria dos valores. Ou, dolo eventual, aquele que suspeita da origem espúria dos valores, mas ainda assim adere à conduta criminosa. E aí vem a teoria da cegueira deliberada, com uma terceira forma de caracterização do dolo. E aí ele vem e complementa. Mas também se caracteriza o dolo quando a gente, olha que legal, cria conscientemente uma barreira para evitar ter ciência de qualquer característica suspeita sobre a procedência dos valores ou bem. Este conceito, ele bem explica o que seria a teoria da cegueira deliberada. Ou seja, ela ocorre geralmente nos casos nos quais o agente tem por possível a prática de ilícitos no âmbito onde ele atua.
E em razão disso, ele cria conscientemente mecanismos para impedir, ou seja, ele cria barreiras para não aperfeiçoar na totalidade o conhecimento desses fatos ilícitos. É o caso, por exemplo, de um doleiro que suspeita que alguns dos seus clientes podem estar entregando para ele dinheiro sujo para operações de câmbio. E em razão disso, ele toma medidas para não receber informações mais precisas sobre a procedência do dinheiro. Por isso do nome, cegueira deliberada, evitação de consciência. Esta teoria, meus amigos, como eu disse, ela nasceu na jurisprudência de sistemas anglo-saxões, como por exemplo o caso da Inglaterra. Nos Estados Unidos ela é muito forte, mas ao longo do tempo ela se espraiou para a jurisprudência de outras cortes. O caso da decisão do Messi deflagra claramente que a corte espanhola encampa em algumas perspectivas essa teoria. E no Brasil, professor? Amigos, no Brasil essa teoria também já foi adotada em alguns casos, embora tenha sido adotada de uma forma meio rebuscada, eu diria até talvez inapropriada. Muitos autores, infelizmente, confundem a cegueira deliberada com o dolo eventual, como se fossem sinônimos, mas não o são. Para os fins estreitos deste breve encontro, o que eu queria mesmo era lembrar para os amigos que na Espanha esta já foi a base da condenação de situações muito parecidas com esta que o jogador Neymar está envolvido. Então, respondendo à pergunta inicial desta videoaula, sim, é abstratamente possível que o jogador seja condenado, não necessariamente a uma pena privativa de liberdade, mas pode ser condenado, por exemplo, a uma pena pecuniária. E se for de alguma forma condenado a uma pena privativa de liberdade, a chance dele ser preso é remotíssima, seja pela situação de primariedade, de bons antecedentes, por estar colaborando com a justiça. Na indesejada hipótese de ser condenado, dificilmente ele seria preso, mas o risco de condenação, este efetivamente existe. Amigos queridos, espero que tenham gostado dessa aula. Lembrando que qualquer dúvida, a gente sempre fica à sua disposição para trocar ideias sobre pontos de vista técnico-jurídicos, especialmente do direito penal. Um grande abraço a todos e até uma próxima.